Terminou, parceiro, terminou. Infelizmente, o Vasco não consegue, dar aquela engrenada no Campeonato Brasileiro, né, cara? Fluminense 2, Vasco 1 de virada, né, cara? Mais uma vez, né? Mais uma vez o Vasco sai na frente contra o Fluminense, foi assim no Campeonato Carioca, naquela partida lá no Mané Garrincha. O Vasco saiu na frente e o Fluminense virou. Hoje, de novo, cara, mas não dá pra colocar na conta do Diniz, não, cara, porque o time, quem assistiu o jogo, viu, o time melhorou, né, cara? O time do Vasco melhorou. Vamos ser justos, né? O time do Vasco com o Diniz é outro time, tá? O time consegue tocar bola, a gente nem imaginava. Eu falava isso aqui, cara. Pô, o Pedrinho tá maluco trazer o Diniz. Esse time não é bom tecnicamente. Não é, a gente tem um elenco fraco, tá? A gente vê hoje, cara, comparando com o Fluminense, irmão. Compara com o Fluminense, tá? O Fluminense tem o Arias, que joga pra caramba, irmão. Loucura que esse colombiano joga demais esse Arias. O Vasco não tem um jogador igual o Arias. Ah, mas não tem, cara. Me fala um jogador do Vasco que poderia... vamos colocar os dois aqui, parece com o Arias do Fluminense. Não tem, o Arias joga demais. O Vasco não tem um Paulo Henrique Ganso. Ah, Bigode, mas hoje o Ganso estava até na reserva. Cara, ele entrou, melhorou o time, ele é calmo. Ah, é câmera lenta, é canal 100. Quem corre é a bola, cara. O Ganso é craque, o Ganso coloca a bola para correr. Coloca a bola para correr. O Vasco não tem. O Vasco não tem. E o Fluminense tem outra coisa que o Vasco não tem, cara. Conjunto. O time do Vasco, o Diniz chegou agora. E olha, melhorou pra caramba, irmão. Melhorou muito, cara. Melhorou muito. A gente precisa ser justo, tá? O time toca a bola, o time sai jogando, o time tenta, né? A gente via várias vezes hoje no Clássico, não conseguiu jogar bem, né? O Vasco não jogou bem, mas o Vasco tenta, o Vasco toca a bola, o Vasco tenta, cara. E até na hora de recompor, você vê uma diferença, né? Esse time do Vasco, eu falava pra vocês no início do ano, é um time morto. O elenco que não vai entregar intensidade, muito jogador que vem de lesões graves. Mas, cara, o Vasco perde a bola, volta todo mundo rapidão, se recompõe, né? Outra coisa que é importante falar sobre o trabalho do Diniz. Rayan. Meu amigo, o Fernando Diniz vai simplesmente... O que ele tá fazendo com o Rayan, de pegar no pé do Rayan, de exigir do Rayan, e o Rayan tá jogando bem, cara. Hoje o gol do Vasco foi falta que o Rayan cavou, tá? Depois que tava 1-0 o Vasco, o Rayan chutou uma bola, meu amigo, lá da intermediária, um balaço que explodiu no travessão, tá? No segundo tempo ele deu uma caída, mas o Rayan com o Diniz é outro jogador. O Diniz, o Pedrinho, o Pedrinho vendo o Rayan, deve estar assim, ó, rindo de orelha a orelha. Por quê? Porque o Rayan é um jogador que o Vasco quer vender na próxima janela, ele tá jogando bem, graças ao Diniz melhorou o desempenho, tá? E aí o Vasco, irmão, daqui a pouco vai vender até mais caro. O Diniz vai aumentar o preço do Rayan, tá? Então, Diniz, toque de bola melhorou, a atitude do time melhorou, a recomposição do time melhorou na hora que perde a bola. Rayan melhorou o desempenho do Rayan, tá? Mas o time é fraco, né, cara? Hoje não foi bem, cara. Você coloca aí, o João Vitor fez o gol, mas não foi bem lá atrás. Os laterais não funcionaram, os volantes não foram bem. Nuno Moreira sumido no jogo. Inclusive, falando da escalação, tá? Ele precisava colocar alguém no lugar do Coutinho. Ele não colocou o Lloyd, ainda bem. Ele não é maluco, né, cara? O Lloyd é brincadeira, irmão. O Lloyd é brincadeira. O Lloyd não tem que jogar, ainda bem que não jogou hoje, tá? Não colocou o Lloyd e não colocou o Adson de cara, né? O Adson não tem condição. A gente vê o Adson quando entra, né, cara? Jogador que veio de lesão grave, aquilo que eu falava, gente. Lá no começo do ano o Bigode falava, gente, o elenco do Vasco tá cheio de jogador que vem de lesão grave. Esse elenco não vai entregar intensidade. Tá aí, cara. Tá aí. No jogo de hoje, a imprensa falava assim, o Renato Gaúcho, eles gostam de encher a bola do Renato Gaúcho, né? O Renato Gaúcho mexeu melhor do que o Diniz. Não é isso, cara. O Diniz não tem peça, irmão, pra mexer. Não tem peça pra mexer, tá? No lugar do Coutinho, ele colocou o Tietê, tá? Então ele veio com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita,
João Vitor e Luiz Gustavo, a zaga, com o Piton na esquerda. Meio de campo, os dois volantes, Hugo Moura e Matheus Carvalho, tá? Na frente, Ryan, Nuno Moreira e a opção dele, meu amigo. Ele, na verdade, foi Ryan, Nuno Moreira, Ryan pela direita, Nuno Moreira pela esquerda e o Tietê centralizado, tá? Na frente, o atacante Pablo Verratti. Nem dá para falar muito que no time do Diniz não tem posição fixa, né? Teve inclusive uma hora que o Ryan vinha para a esquerda, o Nuno ia para o meio de campo, o Tietê volta um pouco, o estilo do Diniz é outro, tá? Mas foi esse o time titular dele, tá? O Vasco não foi bem, o time do Fluminense tem mais conjunto, infelizmente, cara, infelizmente, mas saiu na frente, tá? Uma jogada do Ryan, derrubado, Piton cruzou na área, João Vitor desviou 1-0 o Vasco. Falei, pô, vai vencer o freguês. Pô, muito bom, o Vascão vai vencer. Depois um balaço do Ryan no travessão. Falei, pô, é isso mesmo, vamos ganhar. Aí numa vacilada lá atrás, cara. Uma vacilada, aí o Arias cruza a bola sobra pro Guga do outro lado. O Guga levanta na área. O cara do Fluminense, o Lima, se eu não me engano, cabeceou. Léo Jardim fez uma grande defesa, mas o Verratti, cara, ao invés de estar prestando atenção na jogada, estava levantando a mão pedindo impedimento pro árbitro. Porra, Verratti! Pô, é brincadeira pedindo impedimento antes da jogada terminar. E aí o Léo Jardim faz uma grande defesa, o Verratti não tá prestando atenção no jogo, bola bate nele e entra, 1-1, final do primeiro tempo, maluco. O Vasco podia ter ido pro intervalo vencendo. Foi empatando, tá? Volta o segundo tempo, aí pô, entra o Ganso, aí o jogo foi outro, eles melhoraram. Até que o Guga dá um balaço, cara. Que golaço que esse cara fez, irmão. E aí 2-1 pro Fluminense no finalzinho, 40 minutos, né, cara? E aí falando das trocas, né, voltando ao assunto das trocas. O Renato Gaúcho mexeu melhor. Pô, não é isso, é porque o Vasco não tem banco. A gente fala o tempo todo. Cara, se o Vasco não conseguir, se essa diretoria do Pedrinho, que se mostra uma diretoria de bosta, tá? Se não conseguir reverter esse transfer ban da FIFA e não trouxer reforços, não é trazer Emerson Rodrigues, Maxime Domingues, Jean Davi, Alex Teixeira, Souza, não é trazer isso não. Lucas Freitas, Maurício Lemos, Lucas Oliveira, não é trazer isso não. Lloyd Augusto, Garré, não é trazer isso não. É resolver a questão do transfer ban e contratar jogador de peso, pelo menos 4. Tá? Pelo menos 4. Zagueiro, volante, meio de campo, atacante. Pro Vasco não passar sufoco, cara. Senão vai ser isso aí, irmão. Perdeu, meu amigo. Nessa rodada pode voltar para a zona de rebaixamento. 10 pontos só que o Vasco tem. Deu um mole danado contra o Vitória da Bahia, aquele jogo que a gente estava com um a mais, poderia ter vencido, tá? E hoje mais uma vacilada, entre outras, né? Entre outras. Tá? O Vasco precisa de reforços. O Diniz, segundo tempo, tirou o Luiz Gustavo e o Matheus Carvalho, os dois que tinham cartão, tá? E aí colocou o Lucas Freitas na zaga, o Adson, e o Adson ali no meio de campo. Cara, o Adson não rende, irmão. O Adson não rende, vem de lesão grave, cara. Não rende de jeito nenhum, Depois ainda colocou o Paulinho e o Sforza. E aí eu vou te falar, cara, o Paulinho, por mim, na minha opinião, pode ir no mesmo rumo do Jair. Tá? Teve a mesma lesão, esqueceu de jogar bola, parece ex-jogador, horroroso, tá morto. Paulinho tá morto. Paulinho entra, não faz nada, ele tá morto. Tá morto. E o Sforza, que entrou bem contra o Vitória da Bahia, de titular, hoje, meu amigo, era ele que estava na bola quando o Guga resolveu chutar. Marca de longe, Sforza. Marca de longe. Marca de perto, Sforza, porra! Marcou de longe, o cara chutou, irmão. Aí vai botar a culpa no goleiro? O goleiro ainda tentou, né, salvar o Vasco, não conseguiu. E aí o Vasco perdeu, infelizmente, 2-1 para o Fluminense no Maracanã. Precisa de reforço. É isso, irmão. O Vasco precisa se reforçar. É isso. Queria que você deixasse a sua opinião aqui sobre esse Fluminense 2, Vasco 1. Deixa a sua opinião e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu. Saudações vascaínas.